nesta semana, tendo como título O Reino Dividido, lição 9. Vamos começar então ouvindo um canto. Gostaria que vocês acompanhassem para aprender. Господь безсмертний, алілуя. Слава, слава, величаймо Господа, слава, слава, алілуя. Então, semana passada a gente estudou um pouco dos reis, com essa divisão, esse governo desses primeiros anos após a chegada à Terra Prometida. Então, essa semana vamos continuar a estudarmos o Antigo Testamento. Vou encaminhar um material que é um panfletinho, parece um gibizinho, quadradinhos. Eu gostaria que vocês seguissem a ordem da numeração dos quadradinhos. É que aqui, assim, em PDF, o que eu vou encaminhar para vocês parece estranho, mas na verdade se ele for impresso em frente e verso, ele fica um panfleto, ele dá bem certinho assim a numeração. Mas se for um abaixo do outro, ele fica um pouco estranho. A sequência da história é a numeração dos quadradinhos, se vocês imprimirem em duas folhas, ou se não, se lerem só no celular ou no computador. Então tem que seguir a numeração dos quadradinhos. Então vai falar sobre como que ele começou o seu governo, um grande rei do povo hebreu, e depois um pouco no final a sua decadência. Um pouco daí tem uma história no meio das duas mães e a divisão do bebê, que é bem conhecida essa história deste rei. Vamos iniciar então nossa aula pela página 22. Essa lição tem bastante texto. O texto começa falando sobre o rei Davi, que seu reinado trouxe muita paz e progresso. Após a sua morte, então, ele foi substituído pelo seu filho, Salomão, que foi o terceiro rei de Israel. Salomão era um homem de Deus, foi também chamado de amado por Deus. Ele conseguiu manter Israel unida e fez um templo, o Templo de Salomão. É bem conhecida essa frase, Templo de Salomão, que guardava a lei de Moisés e também a lembrança também da aliança com Deus que Moisés fez no Monte Sinai. Após a morte de Salomão, ele tinha 2 filhos, esses filhos não se davam bem, e Salomão conseguiu guardar muita riqueza, e esses 2 irmãos começaram a brigar pelo poder e por essa riqueza acumulada por Salomão, e dividiram o reino em 2 partes. O reino do norte, que passou a chamar-se de Israel, e o reino do sul, que passou a chamar-se de Judá. E já começou essa divisão e mesmo assim eles não conseguiram manter esse povo unido. Então começou um pouco de briga interna dentro desses reinos. Então não houve a pacificação desse povo. Nesta época, nessa parte conturbada da história, de um pouco de brigas e guerras, apareceram os profetas. Os profetas é uma pessoa que fala em nome de alguém ou de lugar. Essa é a definição de profeta. Então, eles falavam em nome de Deus. Eles surgiram para denunciar o erro do povo, dos reis ou de todos que abusavam do poder e abandonavam a Deus. Então, eles falavam de todos, desde os governantes, desde o povo. Então, principalmente os governantes, as pessoas que mantinham o poder, se sentiam ameaçados por eles. Então, eles sofreram muitas incompreensões, perseguições, prisões,
mas sempre estavam à frente, né, falando sobre Deus. Vamos saber um pouco mais sobre um profeta? Então, eu vou encaminhar para vocês um panfletinho do mesmo formato daquele panfletinho do Salomão. Então, vocês, para seguirem a historinha, vocês têm que seguir a numeração dos quadradinhos. Vamos falar um pouco sobre Jeremias. Então, você vai ter que ler. Ele é chamado de chorão porque ele tinha muito medo. E Deus deu essa coragem para ele falar em nome de Deus. Vamos continuar nossos estudos, então, na página 23. Então, nós temos duas categorias de profetas, né? Os chamados profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, que é Oséias, Amós, Baruque, Joel, Jonas, Miqueias, Naum, Anabuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Olha quantos que são, né? Então, os profetas, eles agiam sobretudo no período da divisão do reino. Então, quando começou as coisas não ficaram tão boas, né? Surgiram os profetas, né? Que já começaram as brigas, os desencontros, a desunião. Este povo foi exilado também. O rei da Babilônia invadiu. O reino estava indefeso, né? Porque estava tudo brigando entre eles. E ele foi exilado na Babilônia também nesse período. A gente vai estudar o exílio na próxima aula. Então, eles falavam de Deus, isso que eles anunciavam, e condenavam o que não era certo, né? Condenado as alianças com os outros países, né? Do que não era de Deus. E a idolatria também, que esse povo tinha muitos deuses pagãos. Nós temos, então, aqui já uma questão para fazer um exercício para nós relembrarmos esse texto. Temos um texto com umas linhas lá embaixo e algumas palavrinhas ali em cima. Então, vocês vão lendo o texto e conforme vai a leitura, vão analisando qual a palavrinha que se melhor encaixa naqueles espaços em brancos que estão lá embaixo e completem este texto que está abaixo. Catequese, então, continuando nosso encontro número 12. Vamos assistir, então, um vídeo falando sobre outro profeta, o profeta Daniel, que foi muito importante naquela época. E aqui ele vai contar a história do Daniel na cova dos leões. Agora vamos para a página 24. Nós temos aqui o nome dos 10 profetas. E vocês vão ter que encontrar esses nomes nessa cruzadinha abaixo. No número 3, temos duas questões para responder. Escreva algumas situações de vida em que as pessoas A. Buscam mais a Deus e B. Deixam de lado mais Deus. Se vocês perceberam na história, aqui está perguntando, mas é para análise das histórias. Então, até agora vocês podem ver que quando as coisas estavam ficando bem boas, como no reino de Salomão estava num auge, as pessoas ao final, como a coisa estava muito, as pessoas já deixaram de Deus, porque parece que as coisas estavam ficando muito boas. Deus é deixado um pouquinho de lado. Infelizmente, o ser humano procura Deus geralmente, claro que tem as exceções. Geralmente, quando, na verdade, aí ele percebe, né? Porque assim, às vezes está enganado com as coisas do mundo, né? Essa que é a verdade. Então, quando as coisas não estão tão boas, ele percebe que precisa de Deus. Esta é a minha opinião, mas e vocês? O que vocês acham? A número 4, nós temos várias palavrinhas numa casinha e ao lado tem uns quadradinhos para responder. Então, é para colocar as palavras que representam as necessidades básicas das pessoas. A pessoa precisa de casa, um exemplo, de roupa, de briga. Escolhem as palavras primeiro, que vocês acham que as pessoas precisam como necessidades básicas, que elas precisam para sobreviver, para o seu conforto. Contem as letrinhas e ver qual delas se encaixam do ladinho naqueles quadradinhos. Agora vamos fazer a página 25. São exercícios bem fáceis, né, crianças? 5. Os profetas sempre indicavam o caminho do bem do seu povo. Pinte as pedras certas que ajudam a percorrer o caminho do bem e levam a felicidade ao encontro de Deus. Nós temos várias palavrinhas aí nesses tijolinhos que levam esta casa, como ódio, fé, amor, amizade, perdão, inveja, fraternidade, egoísmo e injustiça. Quais dessas palavras são coisas boas que vão levar nós ao encontro de Deus? Número 6 tem 4 palavrinhas em ucraniano. E é para vocês reescrever as palavras abaixo e traduzir. Reescrever,
Então vocês vão ter que copiar para aprender já. Vamos exercitar um pouquinho as letrinhas em ucraniano. Então vocês copiam as palavrinhas em ucraniano e colocam do ladinho o que elas significam. Então, Lyubov é amor. Vira é uma palavrinha em português bem curtinha, que é fé. Jedność. Essa palavra significa união. E Jetá é vida. No número 7, procure uma figura que represente uma sociedade, uma comunidade e cole no espaço abaixo. Essa sociedade e comunidade, ele quer dizer assim, de pessoas que trabalham unidas. Alguma situação que vocês acham, alguma figura que representa essa união, esse amor, essa vida, essa fé, né? As palavrinhas que estão lá em cima, né? Então, não é só um monte de gente, né? Nós temos muito mais que isso. Então, vamos ver se vocês conseguem achar uma figurinha que represente o que simbolize uma comunidade unida como ela deveria ser. Então, por essa semana é só isso. Então, até a semana que vem. Tomara que consigamos fazer uma aula presencial. E papá! Para relembrar um pouco dos 10 mandamentos, eu vou colocar o canto dos 10 mandamentos para nós podermos assimilar.